Fluminense e Palmeiras, Maracanã. Hoje não é dia de União Flumeiras. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo tá aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O seu like aqui embaixo dá uma moral pro canal, sua inscrição também. Então, se você puder, faça isso. Beleza? Esse é o pré-jogo de Fluminense e Palmeiras. Hoje, às 9 horas da noite, nesse sábado, 21 horas no Maracanã. Transmissão do Sport TV e do Premier. Mas eu vou narrar ao vivo direto do Maracanã, com todo o clima do estádio, com a narração tricolor. Então, se você quiser acompanhar uma narração tricolor, vem com a gente aqui no YouTube sem delay nenhum. Você vai continuar acompanhando seu jogo aí na televisão, ouvindo a nossa narração. Jogo de número 118 entre Fluminense e Palmeiras. São 36 vitórias nossas, 19 empates e 62 deles. Provavelmente o time que a gente é mais freguês da Série A. Mas não perdemos no Maracanã desde 2017, o que é uma boa coisa. Seguinte, semana que vem é dia dos pais, tá? Vai ter Fluminense e Grêmio, né? Lá na Arena do Grêmio. Eu já falei que eu não vou justamente porque é dia dos pais. Mas você pode aproveitar também o dia dos pais, como eu já aproveitei para comprar o meu próprio presente, porque meu filho não sabe comprar as coisas ainda, indo lá na Fute Fanatics. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e ir lá na Fute Fanatics usar o cupom Raiz Tricolor que te dá 10% de desconto. Você pode comprar presente pro seu pai de repente torce para outro time, lá tem camisas de outros times também, tem camisas de times de fora e claro, tem muita coisa do Fluminense. Tem um cupom lá deles que é Pai7Fute, 7 numeral, que te dá 7%, mas com o cupom Raiz Tricolor você ganha 10%. Então, né? Já sabe qual cupom que você vai usar. Vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição e compra um presente aí pro seu dia dos pais. Cara, vamos lá. Falei de domingo que vem contra o Grêmio, mas antes tem Palmeiras, né? Que é o nosso principal foco? Não, não é. O nosso foco é todo terça-feira. Mas esse jogo, tal qual da semana passada contra o Santos, vale o clima da terça-feira. A gente já vai estar com o estádio lotado, a gente já vai fazer uma pressão danada e tal. Tudo isso, todo mundo já sabe que vai ter e independe do resultado de hoje. Mas o clima do torcedor, o clima do ambiente do clube, o clima dos jogadores, etc., a confiança, tudo até lá, passa muito também por esse jogo. Na tabela do Brasileirão, o empate nesse jogo com o Palmeiras não é nenhum drama, assim. Deve fazer até a gente perder posição. São Paulo, Red Bull e Atlético Paranaense poderiam passar a gente se a gente empatasse. Mas assim, no clima, dependendo do roteiro, o empate nem é tão ruim, assim. Ano passado, por exemplo, a gente conseguiu um empate nos 2 jogos, com o Palmeiras, né? Aqui no Maracanã sendo bem superior, lá no Allianz Parque, segurando ali, de certa forma, um empate. Então assim, o meu ponto é, Gabriel, você tá torcendo pelo empate? Óbvio que não, pô, dá pra vencer. O Palmeiras também vem com reserva, vou falar disso depois. Mas o cenário é diferente da semana passada, onde empatar com o Santos era inaceitável, era desesperador, o Santos... Palmeiras não é esse clube, não está nesse momento que o Santos está. Dito isso, dá pra vencer. Agora, Diniz vai poupar de novo. Por mais que o discurso diga ao contrário, né? O foco é 100% na Libertadores. Mais que o discurso diga que o Brasileirão tá sendo foco 100% e Libertadores foco 100%, não tem boa. O foco é 100% na Libertadores e a quantidade de vezes que está se poupando antes de jogos de Libertadores já mostra isso claramente. O Diniz vai poupar. Quem joga? Vamos falar agora no Bola em Campo. Bem, vamos lá. Vou botar aí na tela a parte em que eu falo sobre os jogadores. Cadê o campinho? Tá aí, ó. Essa não é a escalação do jogo de hoje. Por que eu coloquei ela na tela? Porque essa é a escalação que eu projetei aqui na semana passada, tá? Na semana passada, no jogo contra o Santos, o projetado era esse daí. No final das contas, só mudou a lateral esquerda, que o Marcelo não jogou, jogou o Diogo Barbosa. Mas isso não muda nada no ponto que eu vou falar. O que eu tô falando aqui? A questão da formação do time não é essa daí. E acho que hoje a gente também vai ter algumas diferenças. Porque o Fluminense não jogou com o Léo Fernandes centralizado, o Johnny aberto na ponta, não. O Fluminense jogou com Johnny Gonzalez e Germancano centralizados como 2 atacantes, o John Arias aberto pela esquerda, o Léo Fernandes aberto pela direita e o Martinelli e o André revezando aqui em quem ocupava o meio de campo e quem fazia a cobertura da zaga, enfim.
foi numa espécie de 4-4-2 que acabava virando um 4-2-4 em alguns momentos. Foi assim que o Fluminense jogou na semana passada. Nessa semana, o Diniz não tem André e não tem Nino, que estão suspensos. E além disso, além desses dois, ainda continuará poupando Felipe Melo, Keno e Ganso. E Lima também, né? E além disso, Johnny Gonzalez não estará como titular em campo. O que isso quer dizer? Que teremos 3 caras novas nesse time, que são elas: John Kennedy no lugar do Johnny Gonzalez, Danielzinho no lugar do André, ou seja, o Martinelli faz a do André e o Daniel faz a do Martinelli. Esse merece um debate sobre isso. E o David Braz no lugar, que seria do Felipe Melo, mas enfim, ou do Nino, no lugar do Nino, a zaga reserva. Sendo assim, o time provável é Fábio, Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Marcelo. Tá fora do jogo de terça-feira, né? Foi expulso, por isso joga normalmente hoje. Martinelli, Daniel, Arias, Léo Fernandes, John Kennedy e Germancano. Primeiro debate é proteção da defesa. Marlon tá um tempão sem jogar, jogou só 45 minutos nos últimos 60, 70 dias mais ou menos, e o David Braz não é um zagueiro que esteja mais confiável. Isso somado a uma dupla de volantes que, por mais que eu confie muito no Martinelli como 5, acho que é o melhor Martinelli, apesar do Martinelli 8 atualmente, né, fica se revezando ali, o Martinelli ao lado do André estar muito bem, o Martinelli sem André, quando joga na sua função, um pouquinho mais de proteção, saindo aqui, ó, fazendo saída de 3, então eu gosto bastante do Martinelli ali. Não sei se o perfil do Daniel é de alguém que vai estabelecer uma marcação. Quando o Fluminense for sair com a bola, vai aparecer com auxílio. Pra sair com a bola, sim. Talvez a gente veja o Daniel até às vezes ocupando a faixa central do campo, fazendo ali o 8 e o 10. Mas para o time se fechar, quando o time do Fluminense se fechar, não sei se vai faltar pegada na marcação. Em relação aos 2 meias, né, ou aos 2 pontas, uma das reclamações do Diniz, até numa pergunta minha lá no jogo contra o Santos, foi que o John Aras por vezes centralizava para jogar, tinha jogada com o Diogo Barbosa, né, naquele momento, e agora com o Marcelo, dialogava, e o Léo Fernandes não. Como o Diniz estava aqui, como se estivesse aqui em cima, né, no primeiro tempo, o Léo Fernandes estava muito longe dele e ele ficou muito preso na linha lateral, acabou sendo um jogador que ficou apagado em boa parte do jogo contra o Santos, não fez uma boa atuação. Vamos ver como é que vai ser essa mobilidade do Aras e do Léo Fernandes como meias ou como, né, terceiro e quarto atacante. No ataque, John Kennedy, muita gente falando, pô, mas a bola, né, lançamento com Johnny Gonzalez, com Lelê, como é que vai? O John Kennedy, pra mim, um dos pouquíssimos destaques que ele tem até agora, desde que ele voltou da Ferroviária, nessa temporada, é o pivô. É algo que o Germancano não faz tanto, assim, o pivô. Ele normalmente, se ele fizer o pivô, é girando pra bater, e não o pivô pra poder fazer jogada. E o John Kennedy tem isso. Talvez acionando a bola com o Danielzinho, com o próprio Marcelo, com o John Aras, acionando essa bola um pouco mais baixa no John Kennedy, pode ser uma boa alternativa de tabela para penetrar a defesa do Palmeiras. Falando no Palmeiras, eles vêm com a seguinte escalação, né? Como eu falei, eles vão poupar também. O time deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Luan, e Vanderlan na lateral esquerda. Jailson, Richard Rios e John no meio de campo. Com Breno Lopes, Luiz Guilherme e Hendrick. Esse pelo menos foi o time que treinou, segundo o Lucas Tanaka, que é um repórter que cobre até Atlético Mineiro, né? Mas como o Palmeiras enfrenta o Galo na quarta-feira, é do interesse também da galera do Atlético saber informações, por isso que ele soltou essa escalação que foi a que Abel Ferreira testou. O Palmeiras, nos últimos 3 jogos, fez 7 gols. Na verdade, nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, ele fez 7 gols. 4-1 no América Mineiro e 3-1 no Fortaleza. Não é o terceiro lugar à toa, a gente não tá falando de um time qualquer, a gente tá falando de um time que já tem 87 gols em 47 jogos na temporada. Um time que só perdeu, de 47 jogos, só perdeu 7 no ano. E nesse Brasileirão, mesmo vindo de uma fase, 2 derrotas. Então assim, convenhamos, né? A gente tá falando de um time que é bom, um time que é melhor do que o nosso, mas um time que é totalmente possível de eles com misto, nós com misto, também vencer. Até porque as peças que entraram do time misto, tirando o David Braz, todas elas acho que agradam o torcedor, né? Principalmente Daniel e Léo Fernandes e o Marlon, né? Já o John Kennedy, eu não sei como é que tá a relação da galera com o John Kennedy, não.
a temporada dele não é boa, né? Tal qual 2022, a temporada dele não é boa até agora. Quer dizer, a temporada do John Kennedy é ok por causa da Ferroviária, mas se você pegar só o período do Fluminense, não é uma temporada boa. A vaga de segundo atacante em alguns jogos e de reserva do Germancano em outros tá ali quicando. Lelê e Johnny Gonzalez já tiveram suas chances, vão continuar tendo chances, mas já tiveram chances e erraram na hora de chutar. Tá aí a chance de ouro do John Kennedy. Bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho... Ah, lembrando só, Nino e André estão suspensos, né? Vamos falar de arbitragem. Ramon Abateabel é quem apita a partida deste sábado, né? Ramon Abateabel, árbitro que... É o árbitro daquela confusão com o Diniz em Volta Redonda. Vocês vão lembrar, né? No jogo do Atlético Mineiro, que o Diniz depois fala que expulsão, não sei o quê. Até uma parte daquela confusão é com o quarto árbitro. E o quarto árbitro não vai ser o mesmo. Foi o Felipe Paludo. Ele já foi quarto árbitro depois com o Fluminense, inclusive, no 0x0 do Fla-Flu recentemente pelo Campeonato Brasileiro. Mas assim, é um árbitro que já vem ali do último jogo em que captou do Fluminense como uma confusão, né? Então... Enfim, olha só. A partir, o jogo às 9, a partir das 8h05, estamos ao vivo aqui no Raiz Tricolor, beleza? Já com toda a transmissão, todo o clima do estádio, logo após a partida, aquela live pós-jogo esperta pra gente debater tudo sobre a partida. É isso? Então tamo junto. Até a próxima. Valeu!